Olá pessoal, boa noite aí, boa tarde, bom dia. Recebi aqui um vídeo, um helicóptero filmando o pôr do sol e ele pega por duas vezes o fenômeno, porque ele começa a subir novamente e aí ele consegue ter a visão do sol pela segunda vez no horizonte. E aí muita gente dizendo que isso aqui acabava com a Terra plana. Bom, eu queria ver se realmente isso procede, se faz algum sentido, né? Porque aqui nos meus vídeos, quando eu vejo alguma coisa que não condiz com a realidade, eu sempre falo, eu vou até muitas vezes contra alguns terraplanistas aí, né? Porque a gente está procurando a verdade. Se fosse para viver de ilusão, eu inventaria uma falácia aqui e ficava por isso mesmo para prevalecer aqui a minha vontade, né? Mas assim, um argumento tão bocó, mas tão bocó, que deu até vontade de fazer um vídeo aqui para explicar para as crianças, porque é muito pueril. Aí aqui é o seguinte, o vídeo passa nesse canal aqui, o rapaz estava filmando lá no helicóptero, o sol, a partir do minuto, se não me engano, acho que 4h15, ele já se esconde totalmente ali no horizonte. Nós estamos aqui no 3h26, vou dar uma adiantada aqui para chegar logo aqui. 4h02, então aqui ele está sumindo, lá para mais ou menos 4h15, né? Ele vai... Aqui, aqui 4h10, né, mais ou menos. Aí o que acontece? Possivelmente ele não subiu muito, porque pelas imagens aqui do helicóptero, você vê que ele não está muito alto assim da praia, de onde ele estava anteriormente. Enfim, então ele, um minuto depois, ele consegue buscar o sol novamente. Agora, sim, interessante é que o argumento diz que isso aqui só pode ocorrer devido à curvatura da Terra. Mas é assim, uma falácia tão pueril que é até engraçado refutar isso aqui. Bom, é como se você tivesse o seguinte, você estivesse lá na praia de Copacabana, vendo o pôr do sol, e outra pessoa lá no Corcovado também observando o pôr do sol. Ora, o horizonte de quem está na praia é mais baixo do horizonte de quem está no Corcovado. Então, o sol vai sumir primeiro para quem está na praia. O helicóptero aqui representa em tempo muito rápido essa subida, para dar essa diferença de quem está no nível mais baixo do nível mais alto. Então ele consegue buscar por quê? Porque a luz do sol ainda está ali. Eu queria ver se fosse uma hora depois que o sol tivesse sumido ali no horizonte, eu queria ver se esse helicóptero subisse o suficiente para buscar ele novamente. Quer dizer, aí sim você poderia ter um argumento forte, né, a favor da Terra Globo contra a Terra plana, mas a gente vê aqui que não, isso não procede, porque isso aqui é uma questão de perspectiva. Passou nem um minuto, você buscou novamente, porque a luz dele estava ali, ó. Você está vendo aqui a luz ainda está. Então vou deixar o vídeo correr aqui para a gente continuar observando aqui. Ou seja, em praticamente um minuto aí ele consegue buscar, é muito pouco tempo, né? A luz ainda está ali presente, quer dizer, a luz não sumiu, né? Então é perfeitamente factível isso aí na Terra plana, né? Porque é questão de perspectiva. Depois eu vou mostrar ali para vocês uns exemplos de perspectiva que a gente pode observar, a gente fazendo mesmo aqui com alguns objetos, né? Quer dizer, a luz está ali, ela não sumiu, né? Eu queria ver o helicóptero buscar o Sol. Se a Terra fosse realmente uma esfera, depois de 1 hora, 2 horas, quanto que ele ia subir, né? Será que ia pegar a ISS lá em cima? 400 km de altura, 4.800 km de altura, segundo aquele vídeo ali que a gente fez da NASA, né? Então, gente, aqui é claro que é uma questão de perspectiva. Se você sobe, o seu horizonte também vai subir. Se você abaixa, o seu horizonte vai abaixar. E a luz ainda está ali. Então, nós estamos aqui vendo aqui, 5h19, praticamente um minuto depois ele pega o Sol novamente. Então, não vejo nenhum absurdo nisso aqui. Fizeram um estardalhaço nisso aqui sem motivo nenhum. Santa ignorância ou santa má fé, que de santa não tem nada. Agora a gente pode observar aqui no vídeo aqui que a gente fez aqui, de um exemplo aqui, esses postezinhos aqui também pode representar perfeitamente ali a questão da perspectiva. Quem está mais no fundo, o vermelho, ele está mais baixo, né, no horizonte, e quem está mais perto está mais alto. Então, à medida que você subir a filmagem aqui, o observador, a elevação dele, o horizonte sobe junto. Então, a gente observa aqui, está na mesma altura aqui, o horizonte subiu. Se você subir, ele aparece mais ainda, os pontinhos vermelhos lá vai aparecer mais. Se você descer, ele tende a quê? A baixar também. Então, vamos ver aqui. Vai subir, apareceu novamente. Se abaixar, ele tende a sumir. Então, quer dizer, por que ele conseguiu buscar o Sol novamente ali? Porque não deu tempo dele se afastar, né? A luz ainda estava ali.
Ele não estava de noite, não estava escuro. Até porque, se tivesse, quanto que esse helicóptero teria que subir? Jamais ele ia encontrar. Se ele conseguiu encontrar o Sol ali novamente, ele teria que encontrar o Sol 1 hora depois. Então, ele teria que subir para encontrar o Sol. Será que ele conseguiria fazer isso? Quer dizer, um absurdo completo. Ele conseguiu buscar o Sol novamente porque a luz ainda estava ali. E a questão da perspectiva é isso que a gente está mostrando aqui. O canal Mistérios do Mundo ali, inclusive, fez um exemplo com um carrinho na mesa, a mesma coisa. Aqui, você está vendo aqui, ó, se você está num horizonte mais baixo, você não consegue ver, mas se você subir, olha lá, você já viu o pontinho vermelho lá no fundo, que seria a representação do Sol. Então, é uma simples questão de perspectiva. Nada mais do que isso. Temos outro exemplo aqui de perspectiva. Os pauzinhos aqui estão separados pela mesma distância. Mas lá no fundo você não consegue ver. Mas aí se você levantar a sua visada, você vai conseguir ver o espaçamento lá no fundo, né? Então, pura perspectiva, mais uma vez. E também é similar aqui ao que acontece com o afastamento do Sol no horizonte, né? Quando eu abaixo aqui a visão, né? A perspectiva me esconde aquela parte final ali. Quer dizer, ela fica mais junto, os palitinhos aqui ficam mais colados, né? Porque você está, apesar de você estar mais alto, a sua visada está mais baixa. Gente, é tão pueril o argumento que a gente parece que está explicando para criança. Então você abaixa aqui a visão e o seu horizonte fica mais difícil de ser percebido. À medida que você sobe, ele surge novamente. E por que ele pegou novamente ali, né? Porque o Sol ainda estava ali. O Sol não tinha sumido. A luz dele estava ali ainda, né? Que o importante é isso, né? A gente sempre fala aqui que a questão do Sol ser visto é porque a luz dele se afasta. Mas a luz dele não tinha se afastado por completo. Ela se afastou justamente na parte de baixo, que é onde a perspectiva primeiro some da sua visão, é a parte de baixo. A parte de cima vai depois. É como se fosse um navio ou um carro numa reta muito, muito grande, né? Primeiro vai sumir a parte de baixo, a parte de cima vai depois. Então você vê que a parte iluminada ali superior do Sol, ali, a parte do céu, vamos voltar no vídeo aqui, aquela parte aqui do céu aqui acima dele está iluminado, né? Então a parte baixa que já está mais escura. Então, mas aí ele ainda está ali. E foi muito rápido, menos de 1 minuto, né? 1 minuto, não deu tempo dele se afastar. Então, se passasse 1 hora, quanto que esse helicóptero teria que subir? Não ia dar conta, né? Porque era impossível. Um argumento tão pueril, né? Mas diz que fizeram até um velório. Mas deixa eu chorar lá à vontade. Então, isso aqui, na verdade, está mais um argumento para quem não tem argumento mesmo, né? Porque, conforme a gente já disse, aí, o Sol estava ali ainda, né? A luz dele estava ali. Então, 1 minuto só para buscar é muito pouco tempo, né? Ele não deu tempo dele se afastar de fato e carregar consigo a sua luz, né? Então ele consegue ver novamente, né, como se fosse o efeito aí de uma pessoa na praia e outra na montanha. Quer dizer, quem está na praia vê ele sumir primeiro, quem está na montanha vê depois. O helicóptero faz esse trabalho da subida na montanha bem mais rápido, né? Então ele consegue ter o efeito nas duas situações, quer dizer, no nível mais baixo, no horizonte mais baixo e no horizonte mais elevado. Então é isso aí, pessoal. É um argumento bem infantil, mas para quem está buscando a verdade é importante para fazer esse contraponto aí, vão clareando as coisas, né, da verdade e da mentira, do argumento falacioso, né? Mas é assim mesmo. Até a próxima, então, fica com Deus. Muito obrigado e tchau.